Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Na noite de hoje, a gente traz um companheiro nosso para fazer o nosso evangelho. Ele é muito bem-vindo na nossa casa, já está fazendo evangelho algumas vezes conosco. E a gente queria lembrar que nós estamos sempre gravando os evangelhos. Por que nós estamos gravando? Exatamente pelo período que nós estamos vivenciando, as pessoas estão sendo beneficiadas. Cada vez que a gente grava o evangelho, ele chega sem fronteiras. Por isso que às vezes a pessoa fala, mas estão gravando? Então, nós vamos continuar fazendo as gravações dos evangelhos todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. E na quarta nós temos um estudo que a gente faz também ao vivo, onde as pessoas podem até entrar para participar. Nesse contexto, gente, a gente fala, tem um amigo que não pode vir, tem um amigo que mora em outra cidade, compartilhe o nosso vídeo, entra, o Luiz está aí fora, outros companheiros, entra na página da nossa casa, onde tem todos os evangelhos desde que a gente recomeçou mediante a pandemia. E a gente fala, a palavra do evangelho é sempre consoladora, por isso que a gente se alimenta nesses momentos. Bom, vamos envolvendo o nosso companheiro Paulo em muito amor e muito carinho. Ele traz o Evangelho para nós na noite de hoje. Paulo. Por favor, me permitam retirar a máscara, que fica às vezes um pouco difícil de falar. Nesse momento, agradecemos a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Sempre somos bem-vindos nessa casa de oração, da qual faz com que todo o complemento que necessitamos possa acontecer, né? As nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos. Quando aqui estamos reunidos, nós procuramos nos envolver na espiritualidade e ela vem nos dar toda a resposta. Isso acontece também nos nossos lares, né? Como nós estamos gravando esta apresentação, temos que fazer a mesma coisa quando estamos ouvindo, seja qualquer mensagem espírita. Temos que ter a certeza que estamos sendo amparados por todos os espíritos, né? Que foram designados para aquele momento estar conosco, como aqueles que estão aqui. Se estivermos ouvindo nesses instantes, nós vamos sempre estar ligados a essa casa, né? Recebendo todas as vibrações amorosas que ela determina, e assim vamos cada vez mais entrelaçando as nossas almas. O tema de hoje, ele é tirado de um livro, né? Chamado Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. É uma complementação da doutrina espírita, da qual ele se utiliza de um capítulo do Evangelho, né? O capítulo 17, onde ele fala sobre o dever. O capítulo 17 fala sede perfeitos, que é a nossa condição, é a nossa busca. Sede perfeitos como seu Pai o é, né? Então, numa instrução dos Espíritos, feita por Lázaro em Paris em 1863, ele determina sobre o que fala esse livro chamado Renovando Atitudes. Ele fala sobre o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em segundo, para com os outros. O dever é a lei da vida. Quando nós nascemos, quando nós estamos designados para esse plano, já nascemos com as nossas responsabilidades e com os nossos deveres, que vão nos acompanhar durante toda a nossa existência enquanto encarnado aqui, e depois vamos complementando nas nossas necessidades evolutivas. Como ele mesmo fala, e é o que a gente deve estar sempre em mente, que o primeiro dever era conosco, ou seja, com as nossas atitudes, com as nossas responsabilidades, com os nossos
as nossas efetivas obrigações, para depois a gente entender que nós não temos que nos preocupar com os deveres dos outros, né? O nosso dever já é o suficiente para que a gente venha a cumprir. E ele acrescenta: o dever é a lei da vida. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. São as nossas escolhas. Temos a responsabilidade de cumprir os nossos deveres, mas às vezes, durante a nossa jornada, a gente fraqueja, justamente pelas interferências, as intervenções das nossas escolhas, baseadas geralmente nas nossas paixões, baseadas exatamente nas interferências que tem ao nosso lado, e por isso mesmo que tanto o livro que está falando, renovando as nossas atitudes, é para que cada vez a gente mentalize muito sobre as nossas responsabilidades. O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Como ele fala, sede perfeitos, quando Jesus esteve na Terra, ele nos instruiu sobre dois aspectos básicos e principais, independente da nossa condição religiosa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então é o nosso dever sempre estar vigiando se as nossas atitudes, se as nossas responsabilidades, se as nossas ações não estão interferindo na felicidade do próximo. Se nós amamos as nossas vontades, temos que respeitar a vontade e a felicidade do nosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Ou seja, nós não queremos que ninguém atrapalhe a nossa felicidade, então é o nosso dever não atrapalhar na felicidade de ninguém. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Para que a gente venha cumprir o nosso dever no nosso dia a dia, a gente sabe as batalhas que nós enfrentamos, as disputas que nós temos entre nós mesmos, as nossas reações, as nossas cobranças para com as nossas funções. Essa luta, essa batalha que nós estamos fazendo a cada dia, para não deixar com que a nossa vontade se interponha no nosso dever, é o processo de evolução que todos nós estamos passando. Então, essa condição de função, essa função que todos nós temos de cumprir o nosso dever e ter a consciência da nossa responsabilidade, é já um princípio de evolução do homem através do seu livre-arbítrio. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus. Ou seja, se nós queremos saber como nós podemos amar a Deus, como Jesus falava no seu primeiro desígnio, no seu primeiro mandamento, é cumprir o nosso dever. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, cumpra o seu dever, que você já estará amando a Deus. Você já estará praticando o teu ato de maior importância dentro daquilo que Jesus trouxe para cada um de nós. Amar a Deus mais do que as criaturas. E amar as criaturas mais do que a nós mesmos. Aí é a segunda parte. Amamos o nosso próximo como nós mesmos, mas porém, se nós não formos amados, nós temos que entender que todos nós estamos transitando por um planeta de evolução e nem todos têm a mesma oportunidade de nós escolhermos. Então, se eu me preocupo com o meu dever e não me preocupo com o dever do próximo, eu não tenho retribuição. Eu não procuro retribuição. Eu não procuro essa permuta que eu só te amo se você me amar. O nosso dever, assim como Jesus o fez sobre a terra, é amar indistintamente. O dever é o mais belo laurel da razão, ou seja, se todos nós somos dotados da razão, que é o princípio básico de quando nós evoluímos do reino nominal para o reino, do reino animal para o reino nominal, foi nos dado a razão de escolha
Então, é a nossa condição de maior louvor. Usar a razão sempre para cumprir o nosso dever. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma, em cada um dos seus estágios superiores da humanidade. À medida em que nós vamos evoluindo, à medida em que nós vamos propondo a nós a condição de evolução, nós vamos tendo essa condição de ter mais deveres, cumprir esses deveres, porque imaginamos nós, quando nós aqui encarnamos. O meu dever, em princípio, foi com a minha família. Eu evoluí, resolvi as minhas necessidades com a minha família, o meu dever aumentou para mais uma esfera em volta de mim, até chegar no estágio em que Jesus chegou e outros chegaram. O dever está com a humanidade. E esse é o princípio da nossa evolução. No livro que nós estamos tomando como base, que foi baseado nesse capítulo, ele fala contigo mesmo. Ou seja, o dever é responsabilidade nossa. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo expresso na consciência de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? À medida em que nós vamos batalhando na vida lá fora, à medida em que as situações vão se apresentando para nós temos que ter exatamente a nossa consciência de qual caminho tomar, que é o caso do nosso livre-arbítrio. E jamais esquecendo que o nosso dever é conosco mesmo e não temos que interferir no dever do nosso próximo. Efetivamente, nasceste e crescestes apenas para ser o único no mundo. Pode ser que nesse termo aqui a gente entenda que a gente está sendo egoísta, mas na verdade nós somos únicos. Todos nós fomos criados como individualidades. Deus nos criou simples para que nós pudéssemos progredir individualmente. É claro que à medida em que vamos angariando responsabilidade, vamos angariando experiências, a gente vai se aproveitando das experiências dos outros. Mas cabe a nós escolher se as experiências são boas ou ruins. E isso daí vai fazer com que nós tenhamos a unidade de buscarmos para nós o que é bom para cumprir o nosso dever. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Somos indivíduos. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. A tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolvedor tua individualidade no transcorrer da longa jornada evolutiva. E aí está aplicado o nosso livre-arbítrio. À medida em que a gente vai evoluindo, nós vamos aplicando a nossa individualidade nesse desenvolvimento. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades. A hora que a gente começa a olhar mais as responsabilidades do próximo, a gente esquece das nossas, e aí depois como é que a gente retoma isso? Né? A gente começa a atribuir responsabilidades e deveres que são nossos para que os outros executem, como se isso fosse a responsabilidade deles. Nós temos sempre a consciência do que nos compete. O restante, quando a gente passa essa responsabilidade para alguém, está nos nossos vícios, aquilo que a gente chama de vício, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho. A gente vai passando essas nossas responsabilidades a terceiros, quando na verdade ninguém tem procuração para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são resolvidos de próprio punho. As nossas responsabilidades são sempre levadas à frente com a melhor batalha que falava Paulo. Que estejamos sempre preparados para o bom combate,
justamente para enfrentar as diversidades da Terra, as diversidades da nossa vida e, com isso, concretizar as nossas responsabilidades e deveres. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas à intromissão nas competências do próximo, impedindo de adquirir autonomia na sua própria vida. Aquela história assim, posso te ajudar? Esse eu posso te ajudar já começa a interferir no dever do outro, porque a gente começa a puxar responsabilidade para nós, quando a responsabilidade é do próximo. Você pode amparar, você pode ajudar, assim como os espíritos fazem com a gente, né? Nenhum espírito carrega a nossa carga. Cada um de nós tem a sua própria carga para carregar. E o que Jesus falava? Espelha-te em mim, porque o meu fardo, o meu jugo é leve. À medida em que nós vamos dando esse entendimento, nós vamos transformando o nosso dever mais fácil de resolver. Ele não é tão fardo, ele não é tão enfadonho. Ele passa a ser uma condição de transitoriedade enquanto nós estamos encarnados. E essa história de vou te ajudar, precisa ver se a pessoa quer ajuda. Posso te ajudar? É a pergunta. Não, eu quero te ajudar, aí eu estou impondo a minha vontade. Então, temos até que ter a sensibilidade de entender se a pessoa precisa de ajuda ou não, para que a gente não interfira naquilo que ela precisa fazer. Às vezes a gente quer ajudar alguém que de repente tropeçou, caiu no chão, mas às vezes esse tropeço faz com que ela se levante mais fortalecida e a gente vai lá e quebra essa oportunidade, na nossa tentativa de cumprir o dever do próximo. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Começa a ser a interferência. Aquilo que poderia ser um ombro a ombro, lado a lado, ou seja, vamos juntos, eu começo a querer ir na frente para poder ir limpando o caminho. Na verdade, eu falo assim, eu vou aprender o quê? Qual vai ser a minha experiência quando eu terminar essa jornada de vida? O que vai me servir essa reencarnação se eu não conseguir transitar por todas as experiências que eu preciso passar? É aquele que a gente fala assim, olha, super proteção. Às vezes amar é um erro, porque a gente ama e interfere. Os espíritos superiores, eles nos amam muito. Jesus nos ama muito, mas ele não nos interfere no nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha, na nossa vontade de querer crescer. Por isso que às vezes a gente fala assim, vou assumir os deveres dos outros, deixa aqui se eu faço. Mas não é minha responsabilidade, não está designado para mim, dentro da minha cartilha evolutiva, aquilo para eu fazer. É dele. Eu não posso carregar ninguém nas minhas costas, a menos auxiliá-lo nessa sua vontade. Por não compreenderes bem o interior, é que te comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos, mas o mesmo não. Impor o conhecimento para todo mundo. Todos nós temos as possibilidades de receber o conhecimento da mesma condição, só que nós recebemos e armazenamos de formas diferenciadas, interpretamos de formas diferenciadas. Pontos do conhecimento nos servem, outros não nos servem, então a gente aprende de forma diferenciada. Então, impor alguma coisa, o conhecimento para alguém, é mais um erro do nosso dever. Quando Jesus falava, ele falava para todo mundo, conhecesse ou não o cristianismo, conhecesse ou não o judaísmo, ele falava para todo mundo. Paulo fazia a mesma coisa. Ele falava para todos, inclusive ele falava na possibilidade de nós podermos angariar mais responsabilidade, mas jamais ele interferiu na responsabilidade de ninguém. Jamais ele procurou colocar na cabeça de ninguém a obrigatoriedade de aprender.
Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Se já é difícil a gente importar com aquilo que nós fazemos, que dirá intrometer na forma dos outros se comportarem? Que dirá a gente começar a criticar aos outros da forma que eles se comportam? Aí nós estamos fazendo exatamente tudo aquilo que o Evangelho nos condena, né? É o cisco, né, no olho do vizinho e a trave no nosso olho, que a gente quer tirar o cisco dele e não tira a nossa trave. Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Vivem em constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. A natureza é tão sábia que quando nós começamos a reparar nela, a gente aprende que ela não salta, ela caminha. A gente olha uma árvore, ela passa por todo aquele estágio. Se a gente tentar apressar aquele estágio para que logo ela dê frutos, o fruto logo apodrece. A gente apressou a natureza daquela árvore para que ela venha a atender os nossos anseios. Mas na verdade a gente tem que dar tempo para que tudo aconteça naturalmente, como ele fala, né? A gente não pode querer atropelar ninguém. Ninguém pode impor a sua maneira de ser. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Ou seja, e eu começo a entender, sou melhor ou sou pior do que alguém? E quando eu começo a querer saber se eu sou pior ou sou melhor que alguém, eu começo a falhar nas minhas atitudes. Porque eu começo a ter inveja, né? Ou eu começo a prejudicar quem é mais que eu. Então, a gente precisa prestar muito atenção nisso que a gente está fazendo. Não devemos ser o que os nossos pais, a sociedade, querem nos impor, ou definir como melhor. É claro que os pais, dentro das suas responsabilidades, assim como dentro das responsabilidades da sociedade, eles nos dão um endereço e um caminho. Mas a gente tentar fazer com que os nossos filhos, a nossa responsabilidade se espelhe em nós, é um equívoco, porque a gente vai estar querendo que eles tenham a nossa vida, não a vida deles. Eles não vão aprender nada. Vão passar por todo o estágio da vida sempre perguntando para nós se está certo ou se está errado. E assim acontece com o nosso livre-arbítrio, né? Imagina se de repente a espiritualidade superior viesse interferir na nossa vida. O que a gente estaria aprendendo? Não. Ela deixa a gente cair? Deixa. E depois ela nos ajuda a consertar os nossos machucados. Ela diz para a gente o que a gente precisa aprender? Diz. Mas ela não interfere da forma do aprendizado, nem a condição de nós estarmos aprendendo. Por isso que nesse trecho aqui desse livro, Contigo Mesmo, e o livro chama-se Renovando Atitudes, é o que a gente precisa sempre pensar. Preciso renovar as minhas atitudes para que eu cresça mais, ajude mais e não interfira no caminho que a humanidade possa ter. Se de repente algo me incomoda, que eu faça então uma prece, uma oração, que eu eleve o meu pensamento a Deus para que Ele nos ajude na melhor condição possível. E Ele, como Pai amoroso que é para todos nós, fará o melhor para cada um de seus filhos sem fazer interferência nenhuma. Então vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer ao Mestre querido, né, por tudo aquilo que Ele nos traz e nos ensina, ao nosso Pai eterno que nos olha com muito amor, muito carinho, não faz intervenções como antigamente a gente imaginava que fazia, né? Que Ele era um Pai rancoroso, um Pai que castigava, mas na verdade Ele é um Pai amoroso que dá a nós todas as oportunidades. E dentro desse conceito, a cada dia, vamos buscar efetivamente quais são os nossos deveres para conosco mesmo, em primeiro lugar.
À medida em que vamos cumprindo o nosso dever, automaticamente estaremos cumprindo o nosso dever com o próximo. Então, nesse momento onde todos nós estamos envolvidos nesse amor, nessa bondade, né, nessa elevação espiritual, vamos fazer as nossas vibrações. Nesse momento de doação, quando todos nós elevamos as nossas vontades, os nossos pensamentos, e solicitamos à espiritualidade superior que aqui está, que recolha todos esses fluidos benéficos e curadores. E eles possam sair a distribuir por todo este planeta, envolvendo a todos os seres que nele habitam, levando a luz aonde há escuridão, fazendo com que todo o sofrimento seja aplacado dentro da consciência de cada um de nós. Que a gente consiga amparar todos aqueles que nesse momento de sofrimento ainda não conseguiram encontrar um lenitivo para as suas dores. Que a gente tenha a capacidade nesse momento de aplacar toda a raiva, todo o ódio que cobre toda a terra. Que a nossa vontade, junto com a espiritualidade superior, possa acalmar os corações de todos. Que a gente possa pedir por nós mesmos também. Pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, que entre pela porta principal das nossas casas e lá possa deixar, andando por todos os ambientes, todo o seu amor, toda a sua paz, tudo aquilo que todos nós estamos precisando, principalmente abençoando aqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estar conosco. E aqueles que estão nos ouvindo agora, né, através dessa gravação, que também possam receber na mesma intensidade. Porque todos nós estamos recebendo da mesma forma tudo aquilo que é distribuído neste momento. Agradecemos ao Mestre querido. Mais uma vez pedimos a oportunidade para aqui estarmos reunidos, para assim distribuirmos tudo aquilo que recebemos, né? E que sejamos sempre amparados e protegidos pelo nosso Pai e por Jesus. Pedimos assim que Jesus nos dispense desse Evangelho de hoje. Graças a Deus.